Receba nossos vídeos pelo WhatsApp. Link do grupo fechado na descrição. Vamos primeiramente conversar sobre a questão da ordem. Nossa vida é toda de desordem, tanto exterior como interiormente. Nos vemos em conflito, em contradição, exterior e interior. E a ordem não é possível quando há conflito, quando interiormente está sempre a se travar uma batalha. Ódio, inveja, avidez, competição, ideias brutais a respeito dos outros. Havendo esse preconceito de nacionalidade, esse veneno, como pode haver ordem? E nós necessitamos de ordem numa escala infinita. E para termos a ordem necessitamos de um espaço imenso, tanto interior como exteriormente. Não podemos nos isolar como um pequeno país, ficar a cultivar o nosso quintal. Para nesse pequeno espaço e em nosso interior, como indivíduos, promovermos a ordem. Porque o indivíduo é um ser muito limitado, de mente muito limitada. E se ele se põe em ordem interiormente, isso nada significa. O que tem significação e importância é que o indivíduo se torne um ente humano não pertencente a nenhuma religião, nenhuma nacionalidade, nenhuma classe, nenhum partido político. Um ente humano com seus problemas, seus sofrimentos, suas dores e agonias, sua avidez e inveja, sua busca de poder e posição. Nós somos esses entes humanos e, portanto, temos de promover a ordem. Só se pode criar a ordem negativamente. Isso é, a ordem não pode ser criada pela imitação ou ajustamento. Escute isso. Não porque eu estou dizendo, porém porque deve investigar a sua verdade. Trata-se da sua vida, do seu sofrer e do seu desespero. Vivendo como está à beira do abismo, tem de achar a solução correta. Portanto, escute com um desapaixonado interesse, a fim de descobrir a maneira de viver uma vida diferente. Como dissemos, a ordem só pode ser criada negativamente. Se deliberadamente trata de estabelecer a ordem em você mesmo, tenta fazê-lo por meio de recalcamento, controle, ajustamento. Compreende? Desejamos a ordem, percebemos a sua importância, tanto externa como internamente, mas não existe nenhum padrão ideal da ordem. Não podemos dizer, isso é ordem e aquele outro não é. Seguirei esse método que criará a ordem dentro de mim mesmo. A ordem deve começar dentro, em nós mesmos, para depois manifestar-se exteriormente. Não se pode promover a ordem exteriormente como o fazem os políticos e os reformadores do mundo inteiro. Só pode haver ordem quando interiormente impera a ordem. Então, toda ação, todo movimento da vida é conforme a ordem. São, racional. Assim, para encontrarmos a ordem, devemos proceder negativamente. Explicaremos o que eu quero dizer. Poderá parecer um tanto complexo, mas na realidade não é. Se condescender em escutar atentamente. Uma das coisas mais difíceis é o escutar. Raramente escutamos. Escutamos nossa própria opinião, nossos próprios conhecimentos, as coisas que experimentamos. Escutamos o que outras pessoas disseram ou escreveram. Escutamos o que nos ditam os nossos preconceitos, mas nunca escutamos nossa própria vida. Estamos tratando de um assunto que exige uma penetrante atenção. Terá de escutar o que se vai dizer sem lhe opor os seus conhecimentos, as coisas que sabe. Isso poderá ficar para mais tarde. Se deseja escutar o que alguém diz, tem de lhe prestar atenção. E não pode prestar atenção se sua mente, se seu corpo,
se seus nervos, seus olhos, seus ouvidos não estão totalmente aplicados em escutar. É dessa maneira que se deve escutar a vida. A vida exige essa atenção e não atitudes ou opiniões indiferentes, irresponsáveis e desordenadas. Exige a vida que atente em todos os seus movimentos. A vida é você mesmo, seus pensamentos, seus sentimentos, suas atividades, sua maneira de viver, sua maneira de reagir é o movimento da vida. Você tende a escutar esse movimento com paixão, de maneira completa, total, com todo o seu ser. Só então se pode compreender a realidade, o movimento da vida pelo qual a mente e o coração se devem deixar levar. Assim, escute o que se está dizendo, sem aceitá-lo ou rejeitá-lo, pois isso seria falta de madureza, infantilidade. Escute para compreender. Para se compreender uma coisa é preciso escutar com liberdade. Só a mente livre é capaz de compreender. Dissemos que a ordem só se produz negativamente. Isso é, quando compreendemos aquilo que não a produz. A ordem não pode ser produzida mediante ajustamento, porque todo ajustamento nega a liberdade. Ajustamento implica medo. No se ajustar à subordinação, obediência à autoridade. A mente subordinada à autoridade, sujeita à compulsão, não pode absolutamente ter a ordem. Veja, pois, que o ajustamento a um padrão, por melhor e mais nobre e mais completo que seja, não produz a ordem. Portanto, temos de investigar dentro, em nós mesmos, todo esse processo de submissão a um padrão de vida. Pois é isso, de fato, que está acontecendo. Está na sujeição de uma ideia como nacional de um certo país, como hinduísta, muçulmano e sabe Deus o que mais. Está submisso a uma ideia e, portanto, ajustado a uma tradição sem nenhum valor. Assim, ao ser compreendido em seu todo o ajustamento, que implica autoridade, medo e a aceitação de uma dada norma de vida, dessa compreensão resulta a ordem. Isso é, quando percebo que uma coisa é falsa, não porque alguém me diz, não por conveniência própria, não por influência das circunstâncias, ou porque a propaganda me force a pensar de uma certa maneira. Quando percebo realmente que uma coisa é falsa, irreal, sem nenhuma validade na vida, então esse próprio percebimento do falso produz a ordem. A ordem, portanto, só se realiza por meio da negação e não pela ação positiva da vontade. Eu espero que esteja me fazendo claro. Se não, como voltaremos a esse assunto nas 3 ou 4 reuniões vindouras, espero que cheguemos a estabelecer um estado de comunhão entre nós. A comunhão é uma das coisas mais difíceis. Desejo lhes comunicar algo. Tenho mais apaixonado interesse em te comunicar porque se trata de uma maneira diferente de viver. A única maneira correta, a meu ver. E para haver essa comunhão entre nós, deve também sentir apaixonado interesse. Não depois de voltar à casa ou ao seu escritório, porém agora mesmo. Assim só pode verificar a comunhão quando você e eu nos achamos num estado de intensidade, ao mesmo tempo e no mesmo nível. De outro modo, não pode haver comunhão entre nós. Aquela intensidade, aquela atenção apaixonada, é afinal de contas isso que chamamos amor. Quando ama intensamente alguém, e essa pessoa também ama com a mesma intensidade, no mesmo nível, há então comunhão. Tem então as palavras um perfume diferente.
um diferente significado e valor. E é o que estamos fazendo aqui.